Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você não me conhece, eu sou o Antônio Junqueira. Falo sobre relações internacionais, intercâmbios, bolsas de estudos e afins. E eu tô aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre o curso de DGI, que é o curso de Defesa e Gestão Estratégica Internacional na UFRJ. E para falar sobre esse curso, eu trouxe aqui a Priscila. A Priscila é minha amiga de longa data. A gente se conheceu aí em períodos pré-pandêmicos, né, Priscila? Foi bem antes dessa pandemia. Bem antes, não, foi bem em cima da pandemia, né? A gente se conheceu no World Youth Forum, que é um programa do governo egípcio que dá a oportunidade de bolsa para você ir participar de uma conferência lá no Egito durante 4 dias, é bem legal. Se você não conhece o programa, aqui tem um cardzinho do vídeo para você acompanhar, tá bom? Mas vamos lá, vem aqui para esse vídeo que para contar para vocês sobre o curso de DJ, eu trouxe a Priscila e ela vai contar para a gente quem é ela, além de amiga do eu Antônio. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite de novo, amiga. Eu fico muito feliz de compartilhar esse espaço com você. Conta pra gente quem é você, o que você faz aqui, o que você faz da vida, por que que você decidiu estudar DJ. Oi, gente. Obrigada, Antônio, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você, conversando, trazendo visibilidade para o curso de DJ, que é um curso tão interessante. Então, quando eu estava na época de vestibular, eu queria, na verdade, fazer relações internacionais. E aí fiz o Enem, quando foi chegar na época do SISU, a gente tem uns diazinhos para poder fazer uma brincadeira, né? Vamos ver o que que a minha nota deixa eu entrar, né, nas universidades. Daí eu, brincando lá com a minha nota, eu vi um curso com um nome enorme que eu nunca tinha visto, Defesa e Gestão Estratégica Internacional. Eu falei, que diabos é isso que eu nunca ouvi falar? E aí eu fui procurar na internet o que era, achei um blog de uma menina que ela estava fazendo esse curso e que tinha muitas informações legais. E aí eu fui procurar a grade do curso. Quando eu olhei a grade do curso, eu falei assim, não, é isso, não quero mais, esquece relações internacionais, eu quero fazer DG, é esse aqui que eu quero. Me apaixonei pela grade, e aí a minha nota deu para passar, eu falei assim, nossa, então é isso mesmo, é esse aqui que eu vou ser o que quer que seja que o profissional dessa faculdade se chame, que até hoje em dia eu fico confusa. E aí entrei em DJ e fui fazendo e fui me apaixonando e fui tendo experiências muito legais durante o curso. É, e fui, assim, direcionando, porque DJ é um curso muito multidisciplinar, né? Ele abrange várias áreas diferentes e esse é um dos objetivos do curso, para ser um curso multidisciplinar com várias áreas diferentes. Então, eu me formei em 2020, eu comecei em 2015.2, mas eu acabei fazendo 10 períodos porque no meio do caminho eu fiz um intercâmbio pela universidade e eu também dei uma enrolada no meio, né? Porque acontece, desde universitário, fiz estágio, estagiei numa missão diplomática, que é onde hoje eu trabalho também. Eu trabalho para o governo britânico, né? E hoje eu estou aqui empregada, graças a Deus, muito feliz com a minha escolha de carreira, com a minha escolha de curso. E seguindo aí essa caminhada, vendo mais para frente mestrado, quem sabe. Ah, não falei, eu tenho 26 anos. E é isso, gente. Era isso que você queria saber dessa parte? E eu quero saber muito mais, sabe? Me conta um pouco sobre o que é o curso de DJ que chamou tanto a sua atenção, essa grade que você ficou louca aí. Você já contou implícito aí que o curso ele tem 8 semestres, 8 períodos, né? Você fez 10 por conta do intercâmbio, mas conta pra gente então o que é o curso. Então, o curso de Defesa e Gestão Estratégica Internacional, tão carinhosamente apelidado de DG, é um curso muito multidisciplinar, como eu já falei, porque ele abrange temáticas que vão de segurança, defesa, da defesa brasileira, a gente aprende de defesa internacional, a gente aprende relações internacionais também nas teorias das relações internacionais, a gente também passa por matérias que vão de planejamento estratégico, essas matérias mais de administração, né, de economia, mas a gente também passa por matérias de direito, a gente também passa por matérias de saúde coletiva. Então, o nosso curso é multidisciplinar. Então, até a gente tem algumas matérias que são com outros departamentos. Por exemplo, a gente tem matérias que é com o Instituto COPEAD, que é o Instituto de Pós-Graduação em Administração da UFRJ, que é um instituto muito conceituado aqui no Brasil. E a gente tem aulas de matérias obrigatórias com o Instituto Copédio, que deixa a nossa grade, né, muito mais interessante. A gente tem matérias com o Instituto também de Saúde Coletiva, por exemplo, segurança sanitária, vigilância sanitária, desculpa, e algumas outras matérias também sobre... Porque tudo isso implica em segurança humana, né, na segurança de saúde. Então, o aluno de defesa, ele tem que também ter essa noção de ambiental, né, e também da parte
de economia, né? Então, a gente tem macroeconomia, microeconomia. Na parte de direito, a gente também precisa ter essa noção de direito internacional público, direito internacional humanitário, direitos humanos, enfim. Então, é um curso muito diverso, é um curso muito interessante, que o aluno ele consegue ter uma visão, uma visão temática de vários âmbitos diferentes, e assim ele sai da universidade como um profissional muito preparado para poder trabalhar em diferentes setores, né, da sociedade. Você falou aí sobre algumas disciplinas que me chamou muita atenção, porque eu queria traçar aqui para a galera talvez as diferenças e semelhanças com o curso de Relações Internacionais, né? E eu já percebi que tem muitas disciplinas que são bem parecidas, né? Você falou sobre direito internacional público, questões de direito humanitário, é, sobre disciplinas que vocês aí fazem com outros institutos, pelo curso ser um pouco não, muito multidisciplinar, assim como é o curso de Relações Internacionais, mas me chamou a atenção essa disciplina de vigilância sanitária, por exemplo. Você pode contar um pouco do contexto, como isso se encaixa no curso ou no que vocês estudam? Então, na verdade, eu até procurei aqui, o nome certinho era Vigilância em Saúde Ambiental e Defesa. Então, por exemplo, é muito importante para o aluno de DG entender as circunstâncias de desdobramento de, por exemplo, quando uma barragem ela cai e ela afeta uma cidade, porque isso está implícito na segurança humana. A segurança humana ela tem vários pilares e um dos pilares é o ambiental. Então, se o ambiental ele está em risco, ele põe em risco a segurança humana da população que mora em volta daquela barragem. Então, é importante para o aluno ele entender que implicações isso tem e pensar na segurança dessa forma. Então, a gente tem que pensar também no que a sustentabilidade, o que o meio ambiente, no que a gente pode fazer para melhorar isso, para implementar a segurança humana nessa perspectiva que eu tô te falando, sabe? Então, a gente estudava sobre essas questões ambientais, né? Essas questões de barragem, populações ribeirinhas. Então, tudo isso que tem a ver com a vigilância ambiental, que pode implicar em situações que ponham em risco a segurança humana, então isso fazia parte dessa matéria, o que era super interessante. A gente também tinha outra matéria que se chamava saúde coletiva, se eu não me engano, que a gente também estudava que implicações a poluição pode afetar na segurança humana. Então, tudo isso que tem a ver com o ambiental, que na degradação do ambiental, isso consequentemente afeta a segurança, isso também é interessante para a gente estudar. Até porque muitas vezes do que não só da segurança humana da pessoa que mora na região, mas isso também implica nos relacionamentos entre os estados. Porque a gente sabe que pode ser que no futuro, e isso já existe em alguns lugares, a questão ambiental ela pode ser um motivo de conflito. Então, conflito por conta de água, conflito por conta de terra, de mineração. Então, isso tudo são fatores que implicam na segurança, que são fatores de risco, né, para a segurança. Então, é importante que a gente estude sobre isso. Que incrível saber sobre isso, caramba. E a parte de defesa, assim, é o que eu imagino, assim, porque na verdade eu imagino que vocês estudam sobre defesa com foco muito mais no Brasil, né? Talvez nessa questão de até militarização. Como é isso? Como que isso entra no curso? Então, a gente tem algumas matérias em defesa que a gente também pega na segurança pública. Então, a gente tem matérias de segurança pública para entender como é que é a segurança pública no Brasil, mas especificamente qual é o papel das polícias, qual é o papel, né, do exército. Então, a gente consegue entender isso para poder entender melhor como é que funciona a segurança pública e assim a gente poder ter um olhar mais crítico e ativo em relação a isso. E na defesa a gente estuda, por exemplo, a gente tem uma matéria que se chama Introdução aos Estudos de Defesa, que a gente entende como é que funciona a defesa militar do país, do Brasil especificamente, como que se divide, né, as Forças Armadas brasileiras e como que se dá a relação entre as Forças Armadas, não só do Brasil, mas em relação aos outros países. Então, é muito interessante a gente poder entender. É muito mais para a parte do teórico, né? Das teorias de relações internacionais referente à defesa. Então, conceitos de estudos da paz, estudos da guerra, a gente tem uma matéria letiva que ela é muito interessante, acho que são tópicos em estudos
Ai, agora eu não me lembro, mas é Estudos da Paz, é alguma coisa nessa área, que é muito interessante, porque isso envolve muito a parte do conflito. Então, na parte de defesa, a gente estuda muito mais, não é a parte técnica, né, do que muito especificamente de como está as nossas forças armadas no sentido técnico de armamento, essas coisas assim. É mais no sentido da teoria. As teorias de defesa, as teorias dos estudos da paz, as teorias dos estudos de conflito. Então, é muito mais voltado para esse lado, que eu particularmente, é a parte que eu mais gosto. A parte de estudos da paz, né? As teorias dos estudos da paz, o curso foca muito mais nessa área, mas também pega uma parte também por exemplo, de cibersegurança, é uma parte que a gente estuda, né, como que são feitos os ataques e como isso implica na segurança do país, como que isso implica na segurança e como os estados lidam um com o outro a partir disso, porque a gente sabe que alguns estados podem, sim, usar disso para fazer política, então a gente estuda nesse sentido. Que máximo! Me deu uma leve vontadezinha agora de pegar o meu diploma em RI e ir lá e tentar me inscrever também para DG, para fazer o curso. Porque eu sei que cortaria bastante disciplinas ali, me ajudaria bastante. Mas eu também quero descansar, né, gente? Que eu mereço um descanso depois da faculdade. Então não sei se eu vou fazer isso. Enfim, Priscila, me conta um pouco aqui, você já falou sobre, você até mencionou, né, disciplinas eletivas aí, que aqui na UFA a gente chama de disciplinas optativas. Me conta como funciona isso. Quantas disciplinas, por exemplo, vocês têm que fazer dessas eletivas para se formar? Como que funciona? Então, dessas eletivas, né, que eu chamo, que o curso também chama de escolha condicionada, a gente tem que fazer 12 créditos. Então, às vezes tem eletiva que ela pode ter 2 créditos, tem eletiva que ela tem 1 crédito. Você tem que cumprir a quantidade de créditos no final da graduação. Então, a gente tem várias eletivas muito legais que a gente pode escolher do curso, como também a gente pode pegar também de RI, porque defesa e RI, na UFRJ, que foi onde eu fiz essa graduação, elas estão sobre o mesmo departamento que é o IRID, que é o Instituto de Relações Internacionais e Defesa. Então, a gente consegue fazer eletivas juntos. A única diferença é que o curso de DG, ele é ministrado no período noturno, enquanto RI é ministrado também no período noturno, mas a diferença é que as matérias de DG, elas são todas ministradas, por exemplo, um dia da semana, cada dia da semana é uma matéria diferente. Enquanto que no curso de RI, às vezes você tem 2 matérias por dia. Então, às vezes, a gente não consegue pegar muita matéria assim, em conjunto com eles por conta dessa diferença de horário, mesmo sendo ministradas os 2 cursos da noite. E IDG também é ministrado no polo do Fundão, na cidade universitária, enquanto o RI é na Praia Vermelha, na zona sul do Rio. Então também tem essa dificuldade de circulação na cidade, né? Porque às vezes você pode tentar pegar uma eletiva que é no final da tarde, para depois você pegar a sua obrigatória de noite, mas aí você não consegue porque você está no Fundão, que é perto da Ilha do Governador, para quem conhece o Rio, e para você ir para a Praia Vermelha, que é na Zona Sul, é muito complicado. Mas, assim, quem está mais para o final da graduação, que consegue pegar menos matérias, né, já fez a maioria das obrigatórias, consegue fazer isso. Mas é interessante de poder ter essa possibilidade. E as matérias, por exemplo, se você quiser que eu cite algumas matérias de eletiva, por exemplo, eu fiz uma matéria que se chama Operações de Paz e Perspectivas Críticas, que é com um professor muito incrível, que é o Gilberto, que a gente estuda sobre as operações de paz que já aconteceram na história do início das Nações Unidas, as operações de paz que o Brasil participou, que foi ali no Haiti, ele dá uma perspectiva sobre isso muito interessante, e ele faz uma perspectiva crítica em relação a isso também. Então, é muito interessante, uma matéria que eu particularmente amei, e eu indico que as pessoas façam se ele ainda estiver dando essa disciplina. A gente também tem outras disciplinas diferentes, como, por exemplo, populações e grupos oprimidos e relações étnicas, que foi uma matéria incrível, que discutiu sobre relações raciais, porque isso também implica muito, né, na segurança e na defesa, porque se a gente tem uma disparidade de igualdade, de justiça racial e de grupos minoritários, a gente não está promovendo que a segurança humana esteja sendo garantida para todos. Isso é importante para que o aluno de defesa ele tenha isso em mente e que ele entenda essa temática. Então, foi uma matéria muito legal que eu também fiz. Outra matéria muito interessante para quem gosta, que está muito em voga, né? De vez em quando ela volta, de vez em quando ela fica um pouco apagadinha, que é Oriente Médio e Norte da África. E a gente estudou em relação à defesa, né? Como que tem sido os conflitos que acontecem nessa região, que é uma região muito interessante, muito diversa e plural. E nessa matéria específica a gente consegue entender como é plural essa região do mundo. Porque a gente aqui no Ocidente
A gente costuma botar Oriente Médio e Norte da África por falarem árabe no mesmo saco e a gente dá a mesma cara para todos eles. Mas não, são várias etnias diferentes e muitos pequenos conflitos que nascem por razões específicas que a gente às vezes bota no mesmo saco e não é isso. Então, assim, são várias eletivas muito interessantes para além das obrigatórias. Que incrível, assim, parece muito com a UFO. Você estava falando sobre talvez aí a grade de cada disciplina, como funciona, né? E tem muitas aqui na UFO que são bem parecidas também. Aqui a gente tem tópicos em política econômica internacional, com um professor incrível também, que ele fala muito sobre as operações de paz, todas que aconteceram, sobre a perspectiva crítica também, é bem interessante. Tópicos em política internacional, a gente fala nesse semestre específico, a disciplina está sendo ofertada por uma professora que fala muito sobre gênero e feminismos, então está sendo uma disciplina bem legal. Então, essas disciplinas optativas, eletivas, seja como as pessoas preferirem chamar, elas são muito interessantes e eu acho que é muito importante ter isso, né, para nossa formação, essa perspectiva diferente. Mas enfim, você contou que vocês têm que ter 12 créditos de eletivos. E cada disciplina tem um ou dois créditos, então é muita disciplina eletiva, porque aqui a gente tem que fazer no máximo quatro, menos que quatro às vezes se a disciplina tiver uma carga horária maior. E como funciona a grade de vocês assim por semestre? Por semestre vocês fazem quantas disciplinas mais ou menos? No primeiro semestre, que não é a gente que escolhe, né? Quando a gente faz a matrícula, já vem o primeiro semestre é o único que a gente não escolhe as disciplinas. Eu lembro que eu fiz acho que 6 disciplinas obrigatórias. Depois, no decorrer que a gente vai montando a grade no início de cada semestre, eu lembro que eu fazia de 5 a 6 matérias também. Teve um semestre só que quando eu tava estagiando, que eu tava assim muito cansada, eu falei assim, não, esse semestre eu vou me dar um pouco de folga, eu vou pegar só 4 matérias, mas depois eu me arrependi porque eu tive que fazer um semestre a mais, mas assim, escolhas, né? Mas foi bom. Então a gente faz mais ou menos nessa quantidade de 5 a 7 disciplinas. E assim, a gente não tem só as matérias no que a gente tem que cumprir no final, não são só eletivas e obrigatórias. Você também tem que fazer algumas atividades extracurriculares, ou seja, tem que pegar acho que 1 ou 2 matérias que sejam fora do curso. Então, isso também pode ser. E não obrigatoriamente, acho que não precisa ser só da UFRJ. Tem alguma coisa assim desse jeito que eu também não posso ter certeza, mas eu acho que tem uma coisa assim que você pode pegar matérias que fora do UFRJ não, fora do seu curso, né? Você pode pegar mais matérias assim de outro curso para você fazer que entra também nesse sentido. E aí também tem participação de iniciação científica, que são algumas atividades que, por exemplo, alguns professores vão fazer algum estudo específico sobre algum tema. Então, ele monta um grupo de iniciação científica, abre lá o processo seletivo, os alunos se inscrevem, tem o processo seletivo e ele escolhe alguns alunos para trabalhar com ele nessa pesquisa. E aí isso já conta para você como também alguns créditos que vão te ajudar nessa que eles chamam de atividades acadêmicas optativas, né? Então, isso é muito interessante. Eu entrei uma vez num grupo de iniciação científica com um professor, mas eu não fiquei até o final, porque o tema não me interessava tanto, e porque era mais nessa parte de narcotráfico, né? Uma parte que me interessa muito. Então, mas era muito interessante o tema dele. Mas tem essa possibilidade, que é super interessante. E sempre, na época que eu tava na graduação, eu lembro que acho que todo semestre havia pelo menos um processo de seleção de algum professor com iniciação científica, né? E também é aquilo, você também criar relacionamento com os professores, você conversar com o professor, e aí, professor? Eu lembro que eles falavam muito isso, conversa com a gente, assim, e aí, professor, você tem algum projeto de iniciação científica, tem alguma pesquisa que você esteja fazendo, porque eu gosto muito dessa sua matéria que você leciona, eu acho muito interessante, eu gostaria de me aprofundar. Então, fazer relacionamento, porque isso é bom não só para você entrar em iniciação científica, mas isso é bom também para quando você tiver em algum processo, por exemplo, de mestrado. Porque aqui no Brasil o mestrado ele é muito mais voltado para concurso, né? Ou então os das Forças Armadas, que eu até tentei uma vez, você tem que fazer um projeto de pesquisa, é um processo seletivo um pouco mais extenso, mas os programas de mestrado, por exemplo, da Europa, não é diferente dos daqui, né? É muito mais cartas de recomendação, enfim, estou entrando em outro assunto que não tem muito a ver, mas faça um bom relacionamento com seus professores. Tem tudo a ver esse assunto, a gente vai entrar nele, que é o assunto de atividades extracurriculares. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso, porque eu sempre falo aqui para vocês como é importante fazer atividade extracurricular durante a graduação. Seja para conseguir bolsas, como a Priscila disse aí no futuro, se você quiser fazer um mestrado, uma especialização fora do país principalmente,
ou seja para você ingressar no mercado de trabalho e afunilar, porque eu falo que o curso de Relações Internacionais, Priscila, ele também é muito diverso, muito multidisciplinar.